No Esporte Mais de hoje você confere a rodada do final de semana do Brasileirão. O que tem no meio dessa semana tem Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, a vitória do Volta Redonda, Voltaço pela Série C, esporte dos municípios e alguns campeões no mundo da bola. Não perde, vem com a gente que tá no ar mais um Esporte Mais. No ar, mais Esporte Mais, ao meu lado, aliás, não tem ao meu lado, né, Rodrigo? O Maurício Aragão, dessa vez ele faltou e está de volta no próximo Esporte Mais. Mas vamos falar de Flamengo. Na Arena da Baixada, o Furacão conseguiu uma vitória sobre o time de Paulo Souza com o único gol de pênalti de Terãs. O Flamengo até que tentou, mas ficou por isso mesmo. Com o resultado, o Furacão conquista a sua primeira vitória no campeonato e respira fora da zona de rebaixamento. Já o time do Flamengo é o 7º colocado no Brasileirão. Bom, você viu os gols aí, aliás, o único gol da partida. Agora a gente assiste um trechinho da entrevista do técnico Paulo Souza. Bem, houve várias variantes, várias situações que nos condicionaram, com certeza. Condicionaram-nos, até porque nós entramos bastante bem no jogo. Os primeiros 10 minutos penso que foram bem conseguidos. E dentro da sua pergunta, não só criámos pouco, como também o nosso adversário criou pouco. Ou seja, acho que foi um jogo bem equilibrado. Acho que o resultado correto deveria ser bem um empate, pelo pouco volume de criação das duas equipas, porque é um jogo bastante difícil. Acho que nós inicialmente, sobretudo pelo nosso corredor esquerdo, produzimos logo bastante nos primeiros 10 minutos, com um posicionamento do Pedro, ou seja, um ponta de área. Procurámos, sobretudo, ter largura e tivéssemos capacidade também de cruzamentos. Pensámos também no Lázaro como meia da direita para poder ser um segundo ponta a aparecer dentro de área, visto que temos normalmente bastante volume nos dois corredores laterais. E o que nos faltou, sobretudo, e quando começámos a dar maior equilíbrio ao nosso adversário, foi quando todas as nossas transições ofensivas perdemos rapidamente, ou seja, ao primeiro ou ao segundo passe, e que permitiu o nosso adversário crescesse, porque foi as duplas transições que foram criando algumas situações mais próximas da nossa baliza. Quando sofremos o golo, demos ainda mais velocidade ao jogo, mas com duas linhas defensivas do nosso adversário sempre muito curtas, muitos duelos, muita velocidade. Nós tivemos muita dificuldade em executar, precisávamos sempre de mais tempo para haver um maior controle derivado às próprias condições do terreno, que são completamente diferentes, ou seja, o controle sempre um pouco mais longe, ou sempre a quicar a bola, que permitiu o nosso adversário sempre poder pressionar mais próximo, sobretudo os nossos volantes, porque eram aqueles que inicialmente estavam mais livres para poder atrair também a linha do meio campo, e daí encontramos situações de maior espaço para um jogador como o Arrascaeta, mas temos que dar também os parabéns ao nosso adversário, que foi consistente no seu trabalho defensivo e na sua velocidade em transições. Rodada não muito boa para os cariocas. O Fluminense também não vive um grande momento com seu torcedor. Ao som de muita vaia e muita crítica ao time tricolor no Maraca, o Fluminense não conseguiu a vitória e acabou perdendo para o Internacional, com um gol do atacante alemão, único gol da partida. O jogo ainda contou com a estreia do técnico Mano Menezes sob o comando do time gaúcho. Nós tentamos jogar, mas não conseguimos. Essa é a grande verdade. Fala assim, o jogo merecia terminar empatado? Acho que sim. Você vê o número de chances, praticamente nenhuma para eles, nenhuma para nós. Tivemos uma ali com Cano, uma com Calegari, mas assim, não conseguimos conter, apesar que isso era até
a chegada no último terço, né, no nosso setor defensivo, e ali nós estávamos cortando, né, o último momento deles. Mas nós não conseguimos marcar a transição. Quando eles roubavam a bola, a movimentação do Maurício, do Edenilson, do Pena e daquele garoto que jogou pelo lado esquerdo lá, garoto não, mas ele estreou hoje, muito rápida. Eu não vou cair na tecla do cansaço. Mais uma vez, um jogador no primeiro tempo, eu perco com alguns minutos. Depois vai se tentando, você vê, o André ficou por ser essa identidade, mas o Martinelli não conseguia mais. É muito difícil, cara. É muito difícil. Como o meu time não conseguiu jogar, isso é muito ruim para o sentimento do torcedor. Bom, também tem jogos que você perde e que o cara aplaude. Hoje não podia aplaudir. Para mim, o jogo deveria terminar empatado, porque os dois times no último terço foram muito, muito mal. Tentamos tudo o que podíamos, não foi possível. Agora, o que eu falei para eles, depois da conquista do Carioca, já são 4 jogos que nós ficamos devendo. Nós temos consciência disso. E temos que começar a rever coisas, botar a mão na consciência, todos nós, né? Eu, em primeiro lugar, que sou eu que escalo, porque por mais que a gente tenha mudado alguma coisa, tal, tá pouco. Você analisa aí algumas partidas de alguns clubes, 6, 7 jogadores diferentes, porque o que está acontecendo nesse momento é desumano. Você vai para o clube amanhã e depois de amanhã você tem um treino sem fazer 48 horas para jogar na terça-feira. Se ganha hoje, estava na liderança. Se ganha terça, acho que fica na liderança, mais ou menos. Não sei bem, que eu não leio. Mas não aconteceu, cara. Na Série B, a situação do Vasco continua complicada. O time é o 15º colocado na segundona. E depois de vários protestos, o time de Zé Ricardo não conseguiu a vitória sobre o time da Chape fora de casa na última sexta. Empate mais uma vez, o que piora a situação ainda mais. Bom, eu entendo a frustração da torcida. Nós também queríamos estar melhor colocado, né? Gostaríamos. Eu entendo que o grande pecado nosso foi realmente a nossa estreia contra o Vila Nova, né? Uma estreia sempre colocada com seus elementos. Mas a gente está vendo os resultados da Série B, jogos muito parelhos, equilibrados, muitos empates. E a gente entende que se tivéssemos vencido na nossa estreia, levar um ponto contra o CRB em Alagoas e aqui, que é sempre muito difícil jogar, as coisas estariam melhores. Mas nem tudo sai como a gente quer, né? Em relação ao que aconteceu ontem, eu entendo essa frustração, mas também tenho certeza que essa não é a maneira correta de protestar, né? Como eu falei contigo também antes do jogo acontecer, entendo que esse é um problema muito mais profundo do que simplesmente o que vem acontecendo com treinadores, com equipes, com jogadores. Nós tivemos isso recentemente com atletas que por pouco não se feriram de forma mais grave, né? E a gente entende que essa não é a maneira correta de protestar. Tomara que a gente tenha as autoridades buscando averiguar mais esses fatos, né? Até porque hoje, se um torcedor dentro de um estádio faz uma agressão verbal para um atleta ou para um torcedor adversário, a gente tem visto aí punições, né? E também, por que não fora dos estádios, né? Então, assim, está faltando valores na sociedade brasileira. Isso se conserta com a educação, e que não é uma transformação muito simples, né? Educação é um país que peca no investimento. A educação, uma hora ele vai pagar o preço, seja ele em qualquer parte da sociedade seja. E o futebol é uma caixa de ressonância daquilo que acontece no dia a dia, né? Tomara que não aconteça mais, porque eu não desejo ver cenas como essa com ninguém que trabalha no meio do futebol, em qualquer meio, né? Acho que as coisas podem ser resolvidas de outra forma. Passou pela sua cabeça até deixar o clube por causa desse fato? Não, eu acredito muito naquilo que está sendo construído,
temos um grupo de profissionais muito competentes, não tenho a menor dúvida disso. Um grupo de homens na acepção da palavra, que são os nossos atletas, nós acreditamos muito nele, mas o futebol, às vezes, as coisas não acontecem da maneira como a gente quer. Até o momento que eu me achar confortável no clube e entender que os atletas estão respondendo aquilo que a gente está falando, a ideia é sempre seguir, porque é uma missão muito dura. Em relação ao que o Vasco vem passando por alguns anos, existem cicatrizes abertas ainda no clube e que a gente acaba pegando muita da gebaba dessas cicatrizes abertas. Lógico, temos que melhorar, temos que corrigir, temos que evoluir, temos que mostrar melhor, jogar melhor o jogo. Concordo com tudo isso, mas existem outras maneiras para se protestar e outras maneiras para a gente encarar isso. Só com o trabalho, não vejo outra maneira. Então, acreditar nesse grupo, acho que eles, quem acompanha o dia a dia do nosso trabalho sabe do quanto eles se dedicam. E agora é descansar e tentar fazer 3 pontos contra a Ponte Preta, certamente mais um jogo difícil, onde a gente vai ter que ser forte mentalmente para enfrentar o adversário principal, que é a Ponte Preta, mas também encarar, a gente já imagina um estádio com uma pressão muito grande. A gente imagina isso, tomara que a torcida entenda que nesse momento o que a gente precisa é se unir, juntar força, juntar energia, porque é uma competição muito dura e os resultados estão mostrando isso. Se a torcida entender isso, certamente a gente vai estar mais próximo, vai ser um passo a mais para a gente tentar o nosso resultado, a nossa primeira vitória, que a gente tentando trabalhar para isso. Ainda falando de Série A, o Botafogo também empatou em 1-1 contra o Atlético Goianiense fora de casa, não está ali no texto, mas a gente tem que relembrar, né? O Fogão também não consegue essa vitória fora de casa, oscila bastante no Brasileirão. Teve uma falha sim do goleiro Diogo Loureiro, que falhou no primeiro gol do Atlético Goianiense, mas o Fogão conseguiu empatar logo nos acréscimos e conseguiu um ponto fora de casa, mas ainda não é o suficiente para dar aquela sequência de vitórias ao Fogão, né? Que agora é o novo rico desse Brasileirão. Agora a gente vai falar ainda de que, Rodrigo? Do Vasco? Do Vasco, tá falando do Vasco. O Vasco ainda tem um compromisso contra o Tombense fora de casa nesta quarta-feira, hein? Não perde, jogo importante para o Vascão, tem que vencer para conseguir a reabilitação na Série B e quem sabe se aproximar ali do G4. O jogo ocorre às 9h30 da noite. O jogo tem tantas coisas dentro dele, foi tão rico em tantas coisas que eu não me vou debruçar sobre a arbitragem, não vou fazer isso. Deixo isso para os especialistas de arbitragem, que há muita gente especialista na área e certamente terá uma opinião. Não adianta a minha opinião, penso que não interessa para ninguém, não vou comentar. Foi um jogo tão intenso, tão dominado pela nossa parte, que seria uma injustiça muito grande sairmos dentro do campo sem qualquer ponto. Foi um mal menor aquilo que nos aconteceu, empatarmos, nós queríamos muito ganhar o jogo. Acho que durante a partida, apesar da grande resistência do Atlético, nós estivemos sempre muito fortes no jogo e controlámos o jogo de princípio a fim. Tivemos que ir ao longo do jogo, fomos uma equipa sempre em obras na segunda parte, porque o jogo exigiu muito que edificássemos alguma coisa dentro do campo que nos pudesse levar a pontos. E pronto, e pelo meio houve, como diz, um penalti que não existiu e que tinha sido marcado, mas que nos gerou na altura a emoção de podermos empatar ali. Depois veio a notícia que não era e temos que aceitar, foi uma decisão da arbitragem. Depois veio o golo, também nos gerou mais uma emoção e depois veio a notícia que não era válido. Portanto, para quem sofreu como nós sofremos ao longo de todo o jogo, nós e a nossa torcida merecia muito levar pontos daqui e não vou dizer que estou muito satisfeito pelo resultado, mas estou satisfeito pela forma como foi conseguida, porque foi com muito empenho e muita dedicação. Agora falando de cidades, o Maurício não está aqui para falar, não, Rodrigo? O Maurício costuma falar aqui do esporte nos municípios, mas ele volta no próximo Esporte Mais. Olha, é o seguinte, em Teresópolis, o cabo Enês venceu a final do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu, trazendo mais uma medalha para o Brasil. Ingressado na corporação em 2012, o militar é atleta da modalidade desde 1999, quando começou a se dedicar ao esporte, conquistando mais de 150 medalhas em sua trajetória esportiva. Parabéns
ao Cabo Enes. Trajetória muito legal desse atleta, é um cara que venceu a luta contra o alcoolismo e está aí firme e forte, trazendo medalhas não só para o Brasil, mas também representando o meu município, Teresópolis. Agora, mudando de assunto, a gente vai conferir um pouquinho dos outros resultados da rodada do Brasileirão desse final de semana. O Bragantino empatou em 1-1 contra o São Paulo. O Palmeiras, esse time do Palmeiras, hein, Rodrigo? 3-0 para cima do Corinthians, está jogando muito bem. Já o Atlético Mineiro, que vinha numa sequência legal de vitórias aí durante a temporada, empatou em casa com o Coritiba, com muita reclamação do atacante Hulk, empatou em 2-2. Péssimo resultado para o Atlético Mineiro e um bom resultado para o Coritiba, que consegue um ponto fora de casa contra o time bem acima da média. O Santos, quem diria, o Santos é o líder do Brasileirão, 3-0 para cima do América, Santos voltando a jogar bem. Bom, e fechando a rodada desta segunda, Goiás, aliás, Avaí e Goiás ainda jogam, esse resultado você vai conferir no próximo Esporte Mais. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar um pouquinho dos clubes do Rio. Na Série C, o Volta Redonda, o Voltaço, conseguiu uma grande vitória sobre o Altos do Piauí por 3-1 no Raulino de Oliveira. Os gols foram marcados por Wenderson, Rafael Lucas e Bruno Barra para o time da casa. O Voltaço voltará a campo, aliás, volta a campo no dia 30, também no Raulino de Oliveira, contra o Atlético Cearense, também pela Série C. Em caso de vitória, o Volta Redonda chegará aos 7 pontos, podendo ficar ainda mais próximo da parte de cima da tabela. Semana importante aí para os brasileiros, para os cariocas principalmente, tem Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos falar dos jogos de terça-feira, primeiro pela Libertadores. O Corinthians vai encarar o fortíssimo time do Boca Juniors, o Corinthians que precisa vencer nessa Libertadores. Já o Libertad recebe o Atlético Paranaense, o Atlético também precisa vencer, precisa ali conseguir ficar mais próximo ainda da zona de classificação para outra fase. O Estudiantes vai receber o RB Bragantino e o Independente Del Valle recebe o Atlético Mineiro. Jogos importantes aí para os times brasileiros nesse confronto aí de Libertadores e Copa Sul-Americana. Agora, pela Copa Sul-Americana, a gente tem aí na terça-feira General Cabaleiro e Ceará. Ceará do Dorival Júnior precisa também vencer nessa rodada de Copa Sul-Americana. O Independente Medellín vai receber o Internacional, reestreia, né, do técnico Mano Menezes aí por uma competição sul-americana sob o comando do Internacional. O Inter que precisa também vencer. O Fluminense, rapaz, aí é complicado. E o meu Fluminense, que perdeu na última rodada, também precisa vencer. É um jogo muito difícil contra o União Santa Fé. Agora a gente vai aos jogos de quarta-feira. O América Mineiro, que também precisa vencer, conseguiu aí um empate contra o Atlético Mineiro na última rodada, precisa vencer agora o Tolima em casa. O Fortaleza, que perdeu para o River Plate, está atrás ali da zona de classificação, tem que vencer em casa também o Alianza Lima. E o Emelec vai receber o Palmeiras. O Palmeiras tem uma vida mais fácil aí nessa rodada de Copa Libertadores. E o Cuiabá vai receber o River Plate do Uruguai. Cuiabá que também precisa vencer. Aliás, todo mundo precisa vencer, né? Não tem jogo fácil, mas tem alguns times aí que precisam muito da vitória para conseguir esses 3 pontos, que é muito importante. O Atlético Goianiense jogará fora de casa também contra o Antofagasta. Um nome difícil, rapaz. O Atlético Goianiense que está muito bem ali, muito bem colocado na Copa Sul-Americana e tem um jogo importante. E é claro, os jogos de quinta-feira, a gente tem Flamengo aí que ainda vai jogar, tem São Paulo, tem Santos, mas aí a gente traz esses resultados, aliás, esses confrontos, tudo sobre o que vai acontecer ainda, todas essas informações no próximo Esporte Mais e, é claro, sobre os comentários de Maurício Aragão. Agora a gente vai ao giro de notícias internacionais. No campeonato alemão, na famosa Bundesliga, o Bayern de Munique conquistou mais um título. Novidade, né, galera? Conquistou aí após vencer o seu maior rival, o Borussia Dortmund, por 3-1. O Bayern conquista o seu 10º título consecutivo no alemão. E o outro recorde importante é do atacante Thomas Müller. O atacante soma 11 títulos nacionais. É pouco título, hein? Sendo 10 consecutivos. Na França, o PSG também é um novo campeão, após empatar em 1-1 contra o Lens, o suficiente aí para o time de Neymar e companhia conquistar mais um título francês. Com o empate e com o título nacional, o milionário PSG se torna ao lado do Saint-Étienne
com 10 títulos nacionais, os maiores campeões aí do campeonato francês. E é claro, você não pode se esquecer que essa semana a gente tem Liga dos Campeões, jogos importantes, tem Manchester City e Real Madrid, e Liverpool e Vídea Real, e a gente traz esses resultados aqui no próximo Esporte Mais. E fique ligado aqui na nossa programação, tem plantão de notícias com o meu amigo, companheiro aqui, diretor Antônio Alexandre, e o Jornal Regional com o meu amigo que tá de férias, hein, o Rodrigo. Queria ter uma férias assim, tá longe, não tá? Plantão regional não, Jornal Regional com o meu amigo Maurício Aragão, que já tá de volta aqui com a gente, tá bom? Fique com Deus e até o próximo Esporte Mais. Tchau, tchau. Parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos.